9h08. Vamos passando para o próximo tema, gestão pública, candidato. Tema muito importante, porque, como o Gomes falou logo no início aí da nossa entrevista, Alagoinhas, as perspectivas para o próximo ano não são nada animadoras do ponto de vista orçamentário. Nós estamos numa crise financeira, advinda de uma crise de saúde, né, do coronavírus. Então, a previsão, né, da equipe de planejamento da atual gestão é ter 20 milhões a menos, né, de orçamento para o ano que vem. Claro que é uma perspectiva, né, de uma avaliação que não é fixa, né? É uma projeção. Esse número pode ser bem maior, candidato, como eu, sinceramente, imagino que será ano que vem, um ano até pior para o comércio do que esse ano, porque vem a tal da ressaca da crise. E, ao meu ver, do ponto de vista administrativo, terá que ser feita reformas. Eu lhe pergunto se o senhor tem ciência dessa situação financeira do município, da questão da gestão, e se o senhor tem em mente algumas reformas do ponto de vista administrativo, caso o senhor venha a ser eleito. Eu tenho a intenção que não poderá ser feita no primeiro momento, até porque a Lei de Diretriz Orçamentária de 2021 ela já está, né, presente, em fazer algumas alterações na secretaria. Eu pretendo excluir a secretaria institucional, até porque eu não vejo nela nenhuma utilidade prática, né? Nenhuma utilidade prática. No lugar dela, eu tentarei colocar, não sei como é que essa reforma será absorvida pela Câmara de Vereadores, mas a Secretaria de Meio Ambiente passaria a ficar no lugar da Secretaria Institucional. A Secretaria da Ouvidoria, ela deixaria de existir e ela passaria a ser um setor da Controladoria, até pela convergência das duas. Normalmente, na ouvidoria, se ouve as queixas e a Controladoria, ela é o primeiro passo no controle de todos os contratos e a forma com que os contratos estão sendo executados. Essas duas secretarias juntas, ela não me daria uma facilidade de saber quais as reclamações e quais os contratos estão sendo executados na cidade e a forma com que estão sendo executados. Então, eu teria ali um contrassenso, seria mais fácil administrar, seria muito mais fácil administrar sabendo quais os pontos negativos existentes na administração. A Secretaria de Governo, eu ainda não encontrei uma forma de colocá-la dentro do gabinete do prefeito. Fazer política tem que ter um representante, mas não precisa ser um secretário. A chefia de gabinete do prefeito pode fazer política. Então, eu penso nisso. Eu colocaria a Secretaria de Esporte e Lazer na Secretaria de Educação. Seria Educação, Esporte e Lazer. Por quê? Porque ali eu encontraria verbas federais determinadas para a educação e o esporte também tem verbas determinadas. Se fala de... porque o orçamento do ano que vem é baixo. É baixíssimo, não tem nem dúvida disso. Mas se você não apresenta ao Ministério de Esportes um planejamento anual, uma agenda anual para fazer isso, realmente você não vai ter dinheiro. E você precisa ter um corpo técnico para fazer isso. A cultura tem verba determinada, mas quando essas verbas se encontram numa secretaria, onde se encontram duas verbas federais, acontece um fenômeno financeiro em que há, naquela oportunidade, a escolha do que vai receber. Então, a separação dessas secretarias, ela é importante até porque ela tem vida própria e orçamento próprio junto à União Federal. Quando a gente fala de cultura e turismo, elas duas se combinam. Até porque a cultura, na nossa terra, principalmente,
ela é uma forma de se atrair turistas. As feiras de culturas que eu venho falando há muito tempo, nós temos exemplo aqui de Cachoeira, que vai agora já no 11º ano de uma feira de cultura que atingiu o mundo inteiro. Né? A valorização dos profissionais, os artistas da nossa terra, elas ficam muito mais valorosas quando nós convidamos outros personagens culturais a virem à nossa cidade e levar o nome dos nossos artistas para fora da cidade. Aqui eu conheci compositor, eu conheci artista plástico, nós temos uma cultura que é muito forte em todo o recôncavo baiano, onde meu pai nasceu. Minha mãe nasceu aqui em Alagoinha, meu pai nasceu no Recôncavo, que é o samba de roda. O samba de roda é de uma fortaleza tão grande na região do Recôncavo que criou e foi inspiração para grandes cantores nacionais. Caetano Veloso, Harmonia do Samba e tantas bandas que fazem sucesso no mundo inteiro. Até a Maria Rita veio buscar inspirações no samba de roda. O que nós precisamos é fazer o quê? É fazer a projeção dessas formas artísticas e trazê-las para o centro da nossa cidade, trazê-las para nossas escolas e contar a história de Alagoinhas de uma forma muito mais festiva e cultural do que de uma forma fria. A gente encontra a tristeza dessa forma fria até nos olhares das pessoas que saem dos seus bairros atingidas, né, por tanto desinteresse, né, dos nossos antigos gestores. Eu trago dentro do meu programa as licitações por itens e por lotes. Dada essa questão da pandemia, que ainda nos trará sérios problemas de ordem financeira. Os problemas atuais não chegarão perto dos problemas futuros. O que salva alguns municípios é que a alteração dos repasses federais, eles ainda manterão uma média razoável. E é por isso que, assumindo o município como gestor, o que se deve fazer urgentemente é, até o 5º mês de gestão, fazer a previsibilidade inteira das secretarias dos recursos federais, para que tenha tempo de você, quando receber a resposta e a formação dos valores desse benefício, dá tempo você se planejar para 2022. Tem gente que acha que entrar no município não é olhar para frente. Só não olha para frente quem não tem uma agenda anual de cada secretaria, que não tem planejamento financeiro para poder suportar o próximo ano. Então, eu já estou dizendo aos gestores que essas previsibilidades de cada secretaria, ela tem que ser postas em prática rapidamente. Eu espero ser o prefeito, mas se não for, fica um conselho ao prefeito que venha a ser eleito pelo voto. Quando eu falo de licitações por itens ou por lote, eu quero dizer o seguinte: eu quero dizer que eu vou dar oportunidade, desculpem a pretensiosa colocação, o município dará oportunidade aos nossos comerciantes e empresários atuarem dentro do município. Por quê? Eu vou dividir em lote, em item, o fornecimento desses produtos, da área gráfica até a prestação de serviço. Aqui nós não teremos uma empresa só de lixo para fazer a coleta. A questão do aterro sanitário é uma questão que eu tenho que separar da coleta de lixo, até pela complexidade que tem ali. A complexidade ali é grande. Se fala que o contrato é muito alto, mas a gente não sabe o tamanho do problema que nós temos na nossa cidade. A nossa cidade é enorme. E nós temos os povoados na nossa cidade, os distritos rurais, que ainda não têm essa atenção. Então, aqui nós temos na cidade, me parece que 30 empresas
filhas daqui da nossa cidade que disputam suas concorrências em outros municípios e aparecem no cenário, né, como grandes empresas e prestam grandes serviços. Eu dividindo essas áreas, eu vou proporcionar a essa coleta de lixo, pelo menos eu acho que hoje seria muito, mas pelo menos 6 empresas a fazer essa coleta dentro do município, recolhendo impostos dentro do município, dando oportunidade aos empresários locais a contratarem cidadãos alagoenses para atuarem aqui. Mas do ponto de vista gerencial, você não acha que seria um problema mais complicado para a Secretaria de Serviços Públicos, por exemplo, para estar monitorando 8, 6 empresas diferentes? É melhor monitorar 6 ou 8 empresas, porque a gente vai fazer com que todo o corpo comece a trabalhar. A gente não deve começar um trabalho achando que o tamanho do trabalho é muito grande. A gente simplesmente vai ter que trabalhar muito para poder fazer com que essas coisas aconteçam. Ninguém imagine que vai entrar nesse município para não trabalhar. Eu ouvi queixas de pessoas que entraram em repartições do município e passaram 20 minutos para ser atendida porque estava todo mundo no celular passando mensagem. Então, gente, 20 minutos passando mensagem é muito tempo. Então, nós temos que parar de acreditar que trabalho tem que se medir o tamanho. Não. Trabalho nós temos que diminuir o tamanho dele e fazer com que ele funcione em favor da comunidade. É assim que tem que se pensar. Se eu fosse imaginar que trabalho não seria o problema que eu enfrentaria na vida profissional, eu não conseguiria me alimentar. Eu sou um que estou acostumado a trabalhar de 12 a 14 horas por dia. Para ser advogado, manter uma família. Ou você gosta muito de trabalhar, ou então você não vai conseguir chegar aonde você pretende, ou o conforto que você pretende dar aos seus filhos. Então, como gestor, e as pessoas que ali estarão também com o mesmo pensamento de trabalhar. Não quero dizer que as pessoas vão trabalhar 14 horas por dia, nem 12 horas por dia. Mas o tempo em que ela dispor, né, para trabalhar para o município, ela terá que trabalhar para o município. Acabar essa coisa de cargo do município ser ocupado por 30% dos cargos ocupados por pessoas que não moram em Alagoinhas e sequer conhecem Alagoinhas. Acabar com isso de uma forma definitiva. Acabar essa situação de cargos importantes no município com salários altíssimos estarem 15 dias sem aparecer na repartição. Eu entendo que às vezes é importante alguns cargos, ele não necessariamente não esteja ali dentro do setor. Talvez ele visitando a cidade, encontrando problemas na cidade para resolver, ele seja muito mais útil à secretaria do que ficar sentado numa mesa ali. Isso não quer dizer que ele vai ter que cumprir aquele horário integralmente ali, mas que ele me traga benefícios ou me traga situações que a secretaria possa atuar onde ele atue, né? Eu acredito muito no homem que tem um tempo para pensar no que vai fazer. E às vezes ele precisa de um ambiente que seja diferente do ambiente que perturbe o pensamento dele. Então, quando um funcionário se colocar, né, diante de um projeto, ele necessita do tempo para poder pensar e o local correto para que ele pense e me traga alternativas, né, que eu possa aproveitar em benefício da população, é totalmente viável isso e tem que acontecer dessa forma. Ninguém tem que se transformar em escravo de um horário para poder cumprir a sua obrigação com total competência. Ele tem que encontrar o ambiente também para que ele possa se inspirar no seu trabalho e nos trazer resultado. Gomes, pergunta? Pergunta, vamos a ela. Doutor Marcos, como atender o que se propõe esse capítulo no seu programa de governo, já que existe a pretensão de criar a Secretaria da Cidadania? A pergunta era uma outra, mas em parte o senhor já me respondeu isso. Criar a Secretaria de Cidadania, a Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente, além do desmembramento da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e Turismo, né? E também da ouvidoria sendo anexada justamente à Procuradoria, né? Então, de qualquer forma, nós estaremos aí criando mais 2 secretarias em uma
estrutura que já está completamente inchada, com mais de 300 cargos, e se isso for feito, só vai acontecer em 2022, por conta de que seria necessário uma reforma. Então, eu gostaria que o senhor falasse de onde virá os recursos para isso e se o senhor não acha que isso pode soar para o eleitor como mais secretarias para abrigar aliados. Tem uma outra pergunta também aqui para o senhor responder em bloco. O senhor fala em um SAAI dirigido de forma técnica e com total independência, mas não fala sobre um plano para o saneamento básico, que significa distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza e drenagem urbana, com a destinação final dos resíduos sólidos. O corpo técnico do SAAI, é dito, lhe pergunto, vai se autogerenciar sem um planejamento ou eles vão tirar isso da cabeça de cada um, como ocorre no governo atual, nessa gestão que começou em 2017, que as ações são frutos do conhecimento dos gestores em exercício? Gomes, quando ele fala que você fala em SAAI, é no seu projeto de governo que ele está lendo lá. Não é que você certo. já tinha se Certo, referido a isso certo. aqui, não. Ô Gomes, a ouvidoria, eu não vou criar novas. A ouvidoria... Você vai anexar, eu não, disse, você vai anexar a ouvidoria. mas você afirmou de outra forma. A ouvidoria vai deixar de existir. Ela vai deixar de existir porque ela vai fazer parte da controladoria. A Secretaria de Infraestrutura vai deixar de existir para dar lugar à Secretaria de Meio Ambiente. A de infraestrutura? Ou infraestrutura não, de institucional. Sim. Desculpe, me perdoem. A Secretaria Institucional, ela vai Extinta. Vai ser extinta e vai dar lugar à Secretaria de Meio Ambiente. Você vai ver uma substituição, né? Uma substituição. A Secretaria de Esporte e Lazer fará parte da Secretaria de Educação, porque eu expliquei há pouco aqui. Caminho de volta. Isso aí já foi no passado, foi criada secretaria, era uma diretoria na Secretaria de Administração. Exatamente. Então, nós já tiramos uma secretaria, na verdade, nós tiramos uma secretaria. Com isso, haverá a economia de toda a parte da diretoria, né? Nós deixaremos de pagar 12 mil reais para o chefe da ouvidoria, que tem status de secretário. E a Secretaria de Governo é o único impasse que eu estou tendo com relação ao gabinete do prefeito, porque são duas formações de leis distintas. Mas a minha pretensão é excluir também a Secretaria de Governo para que o gabinete do prefeito absorva ela. Então, na verdade, nós estaríamos excluindo duas secretarias do conjunto de secretarias existentes hoje, diferente do que você disse. Com relação ao SAAI, eu tenho, que eu disse, né, e vou aqui procurar, porque... Porque o SAAI, só para deixar claro, hoje realmente não há, pelo menos conhecido, Caio, algum direcionamento. Você é o técnico da área, pode falar. Deixa eu fazer uma observação para ele, não precisa ele procurar não. Eu me referi a essa falação porque ele disse que o SAAI ia ser dirigido de forma técnica e com total independência. Aí eu falei... É uma autarquia já independente. Aí eu falei a ele, não, é independente, vírgula, né? Porque quem determina como ela deve se comportar é o gestor, independente de aparecer ou não. Porque inclusive as nomeações, né? E se ele der uma orientação e não for cumprida, nós sabemos o que é que acontece. Não existe mecanismo. Essa prática política, Gomes, não é a minha prática política. Essa aí é a prática política de quem quer mandar aonde não sabe como mandar. Então, eu jamais faria uma interferência dessa, até porque nós sabemos que são os engenheiros sanitaristas, o engenheiro civil, o engenheiro elétrico, o engenheiro ambiental, o engenheiro químico, que é importantíssimo ter no acervo de profissionais do SAAI, os biólogos, os técnicos leitoristas, né, os técnicos em eletricidade, o pessoal de campo, são importantíssimos estarem lá dentro. Eu imagino que você esteja pensando naquilo que você teve que se submeter e não aceitou
quando fizeram indicações a você de funcionários que teriam que atuar no SAAI sem trabalhar. Então, Gomes, essa é a prática política de se fazer esses tipos de contratações, de fazer agrados políticos a pessoas, né, que tenham dado de si algum tipo de contribuição à vitória do prefeito. Eu não tenho nenhuma empresa me patrocinando, nada. Eu não tenho nenhum dono de empresa, por assim dizer melhor, me patrocinando. Eu sequer tive fundo de partidário para receber, estamos esperando receber o fundo especial de campanha, que depende do deputado federal, mas ainda não recebemos. Minha campanha toda, inteira, está lá nos registros do TRE, tem sido bancada por doações minhas doações da minha pessoa física para minha campanha. Então, Gomes, eu não tenho o compromisso de dar satisfações a pessoas que tenham ajudado a minha campanha, ou seja, de forma financeira ou de outra forma, esses compromissos de ter que colocar a prática política. Eu vou querer um SAAI que atue. Eu vou querer um SAAI que leve o serviço. Agora, esses profissionais técnicos, eles têm que fazer parte disso, até para que faça com que a execução dos serviços do SAAI tenha condições de ser feitas de uma forma a levar o serviço de forma perfeita. Não adianta o SAAI hoje fazer 10 intervenções na mesma rua. Talvez o esforço do SAAI, dos funcionários do SAAI, esteja sendo dados em vão. Mas, doutor Marcos, por causa da falta de um planejamento. Eu já vi aqui se falar o seguinte: o pessoal está chegando no SAAI e aí, de urgência, manda o pessoal para tal lugar, sem um planejamento, sem nada, o pessoal vai procurar o lugar para fazer isso. Então, no início do governo, com certeza, esses problemas existirão, mas nós vamos encontrar a forma com que se planeje essas execuções desses serviços em campo. Me permita só aperfeiçoar a pergunta do Gomes, porque é o seguinte, eu vou até usar como exemplo a sua atividade como advogado. Quando um cliente chega, ele explica para você o que quer, né? Ele diz, olha, eu tenho um problema, eu quero ir para a justiça, eu quero ganhar tal direito. O que eu questiono, e eu acho que o Gomes também, é com relação a isso. O que é que você vai cobrar do gestor da autarquia do SAAI? Se você vai cobrar se você vai impor alguma diretriz, algum ponto específico que você tem prioridade para tratar, ou se você vai deixar para ele a incumbência de formar um planejamento para a autarquia, no lugar do gestor, que seria você, o gestor que eu falo, o gestor do município, a quem incumbe, inclusive, né, nomear não só o corpo diretivo do SAAI, mas também o próprio diretor da autarquia. Eu quero saber o seguinte, você vai terceirizar essa competência de diretriz do SAAI para o gestor que vai assumir a autarquia, ou você vai dizer para ele, olha, minha prioridade vai ser essa, eu quero que sua atuação seja dirigida a isso? Em toda administração pública existem prioridades que são urgentes, né? Então, o que nós temos que fazer? Eu tenho que conversar com o futuro gestor do SAAI e dizer a ele, a infraestrutura está me dizendo que isso aqui é urgente. O pessoal da Secretaria de Saúde está dizendo que isso aqui é urgente. Eu quero ouvir a opinião dele. O que é que você acha dentro desses problemas que nós temos aqui? Porque ele é o técnico. Como eu disse, eu sou advogado. Eu tenho que procurar a pessoa que conhece da área, porque se senta na mesa e se resolve tudo. Não é assim, não sabe que não vai se resolver. Só vai resolver quem conhece. Então, eu espero ter um gestor do SAAI que conheça o que ele está fazendo. E eu vou perguntar a ele, dizer a ele quais são o que eu acho como necessidade imediata para ser feito, e ele vai me dizer aquilo que pode ser feito de imediatamente, aquilo que vai ter que esperar e aquilo que vai ter que se organizar para fazer. Então, se criou uma cultura de que o político tem que saber tudo. Gente,
A dona de casa não sabe tudo, que vive anos e anos na sua casa. O médico, ele tem que ter especialidades para poder falar com autoridade daquilo que ele se especializou, né? O engenheiro, ele passa anos e anos trabalhando, estudando, e às vezes ele tem que pesquisar mais um pouco para poder apurar a execução dos seus serviços. O jornalista, Caio, ele precisa estar atualizado, ele precisa estudar técnicas de português, como transmitir a mensagem. O que não vai acontecer no meu governo, está acontecendo no governo atual. Colocar uma contabilista para poder dirigir a comunicação do nosso município. Né? E a saúde também. E a saúde também. É uma contadora. E o nosso secretário de Cultura não sabe nada de cultura. É quem é Bigu, né? É Bigu? Então, isso não vai acontecer. Como é que uma pessoa que não sabe nada do que está fazendo, na área que está fazendo, vai poder me aconselhar em alguma coisa? Não vai poder me aconselhar, porque ela não sabe. E é lamentável que não saiba. Me agrada, doutor Marco, em síntese, a sua intenção em mexer na lei da estrutura administrativa do município. Com relação a mesmo o que é que o senhor vai fazer nessa forma de enxugar a máquina, inclusive financeiramente, devido à pergunta que Caio fez com a crise aí que se espera de redução de orçamento, me agrada essa sua intenção de mexer na lei da estrutura administrativa. Com relação à ouvidoria, de fato é uma secretaria, é um órgão com status de secretário inócuo, sem nenhuma importância para nada. Isso eu falo da Secretaria de Assuntos Institucionais. A ouvidoria também. Pode isso tudo ir para um recanto lá, tranquilamente, em termos da sua intenção de enxugar a máquina, isso aí é louvável. Só discordo com relação à Secretaria de Governo. Secretaria de Governo do município, ela jamais poderá ser extinta, mesmo porque ela é uma secretaria que se diferencia das demais, com autoridade sobre todos os outros secretários, e como nós sabemos, o prefeito viaja, e é preciso ter alguém que ele faça o contato, e esse contato tem autoridade, muitas vezes, de barrar uma atitude de um secretário que vai prejudicar o governo, e nada melhor do que esse homem, na Secretaria de Governo, com status de secretário, só respondendo ao prefeito, para barrar o projeto de lei, quando sai do Executivo para Legislativo, passa por ele para poder. Então, a Secretaria de Governo tem uma utilidade que ela não é só política. O resto, mas só sua intenção em mexer nisso aí já é louvável. Com relação ao SAAI, é louvável a sua preocupação com planejamento, mas em obra, no que o senhor pretende fazer em extensão de rede e tal. Mas o grande problema do SAAI não tem como prever, porque é manutenção. Muitas vezes você, à noite, e Gomes deve saber muito bem isso, estourou tubo não sei aonde e tal. Não depende de planejamento, que você nunca sabe onde é que isso vai acontecer. Mas é como você está dizendo, é áreas que você respeitará o técnico que deverá ir para essa função, se ele é técnico nessa área, vai dizer de qual o melhor comportamento para a coisa funcionar e o resultado chegar melhor em quem interessa, que é a população. Então, eu queria fazer esses dois comentários com relação à secretaria, porque o senhor pode ganhar o governo e o senhor vai, de fato, mexer em um vespeiro que, de fato, precisa, inclusive no SAAI, a estrutura administrativa do SAAI precisa também ser refeita, olhada, ver como é que estão as diretorias, etc. Então, é de louvar a sua atitude em termos de enxugar a máquina administrativa, de mexer nessas duas leis. O que o senhor não vai poder fazer já para 2021, porque isso você tem só 15 de novembro, 15 dias e mais o mês de dezembro para reunir essa Câmara, para fazer a lei, para isso valer para 2021. O senhor só vai poder fazer isso
em 2021 com a Câmara Nova para 2022. Juscelio, eu tenho que concordar com você com relação à Secretaria de Governo mesmo. Eu tenho conversado... Eu vi a sua dúvida, inclusive, que fala em mudar, mas... Eu tenho conversado muito com... Eu lhe dou um exemplo a nível nacional. O governo Lula tinha a Dilma como uma secretária de governo, vamos dizer, de Alagoinhas, em termos... É a ministra da Casa Civil. Então veio o projeto Minha Casa Minha Vida. Envolvia uma ação social, envolvia planejamento e envolvia a Secretaria de Fazenda. Quem é que tem autoridade para reunir esses três ministérios? Quem está ligado ao presidente, que era a presidente Dilma. E sobre a responsabilidade dela, foi que esses 3 ministérios puderam se unir em Alagoinhas, resguardando as devidas proporções. Exatamente. Também isso é muito válido, porque você não vai estar presente o dia todo aqui no município. O que eu fui aconselhado por um grande administrador foi o seguinte, ele fez: Marcos, olha, tirar a Secretaria de Governo lhe tiraria um grande aliado para resolver 2 problemas justamente com relação às secretarias e justamente com relação à formação de informação política a ser passada pelo gabinete do prefeito. E eu fiquei na dúvida porque eu tinha, como disse antes, né, eu não tenho o problema nenhum em assumir e repensar as minhas atitudes. De forma nenhuma, nunca tive esse problema. E não terei também. Então, quando os conselhos chegaram a mim, né, nós temos um grupo de advogados em Salvador, que eram professores meus, se tornaram amigos, um grupo de outros grandes estudiosos lá que me dão a honra de sempre estar próximo deles para que eu consiga adquirir mais conhecimento. E quando eu passei essa informação, 2 concordaram comigo e 8 não concordaram de forma nenhuma. Né? Então, eu tenho que dar razão a você. É por isso que, quando eu falei, eu disse que a forma legal das 2 constituições da secretaria são coisas distintas e teria que ser um manuseio muito grande e talvez o prejuízo de ordem de comando fosse bem maior do que se espera. Então, hoje você me convenceu disso. Obrigado. E eu vou dizer uma coisa a você, a Caio, a Gomes, com relação ao SAAI. O que eu vejo no SAAI hoje é a falta de autonomia para que aquele diretor, superintendente do SAAI possa trabalhar de forma correta. Eu não faria intervenções, não é dizer que eu vou dar carta branca, mas fazer intervenções técnicas, aonde você não conhece. Isso beira a própria ignorância. Como é que você vai interferir em coisas que você não tem conhecimento técnico e não conhece o resultado daquilo? É o que aconteceu agora com relação à possível exclusão da Secretaria de Governo. Eu sou advogado trabalhista, previdenciário, e tenho uma relação forte de consultoria, não na área de integração administrativa, mas em setores distintos, que é na formação, né, da atração de recursos. Mas vou dizer uma coisa, senhores, eu não interferiria diretamente em um ato de um secretário meu, se antes eu tivesse conversado com ele e ele tivesse esclarecido para mim qual é o objetivo dele. E a gente teria que fazer uma avaliação, porque a pior coisa que se pode ter de um profissional é quando você despreza a força de trabalho dele e também desqualifica as suas atitudes. Eu jamais faria uma coisa dessa. Isso teria que... até a demissão de um secretário, ela é muito perigosa. Você pode desestruturar todo um conjunto administrativo com a demissão, que a princípio pode não parecer que cause efeito, mas vai causar um efeito terrível. Então, o respeito profissional
ele tem que existir em qualquer dessas relações. Não interessa se vai ser com secretário, com subsecretário ou com servente. Esse respeito, ele vai ter que existir. E eu vou exigir que as pessoas tratem as outras pessoas com respeito. Jamais vou admitir que um funcionário subordinado seja maltratado ou que um subordinado diga a um diretor que ele é o que... Eu vou demitir esse rapaz, não tenho nem dúvida disso. Porque quando ele falta com respeito, né, na relação de trabalho, na relação profissional, ele falta com respeito não somente com aquele profissional, mas com toda a estrutura administrativa. Demitir pessoas no ar, como eu vi, nessa gestão. Eu vi 2 demissões feitas no ar, ao vivo. É um absurdo uma coisa dessa. Vamos